Boa noite, pessoal! Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre magnésio, pessoal. Esse mineral, né, muito importante para a nossa saúde, muito importante para o ser humano e que muitas vezes e muita gente está deficiente, tá? Então o objetivo é hoje a gente fazer esse papo, essa conversa aí sobre o magnésio, né? Importantíssimo. Quem aí é meu paciente sabe que muitas vezes, né, nas suas suplementações vai ter lá magnésio, né? Na dose e na forma que para aquele paciente é o melhor, né? E isso vai ser individualizado, né? Porque nada a gente vai fazer exatamente igual para todo mundo, embora muitas vezes existem algumas formas de utilizar o magnésio que pode ser bem interessantes, né? Eu vou adiantando para vocês, como por exemplo magnésio quelado, magnésio glicina à noite, né? Muitos dos meus pacientes tem suplementação de magnésio glicina de noite. Olha lá, ó. A Silvia direto do Paraguai, né? Olha só que legal, ó. Muita gente fazendo a REAC, né? Também gostando bastante, né? Olha aí que legal, né? REAC é uma tecnologia, REAC, para quem não conhece, é uma tecnologia de neuromodulação que eu trabalho também. Bom, mas hoje a ideia aqui é a gente falar sobre magnésio, então se vocês quiserem deixar aqui os seus comentários, suas dúvidas sobre magnésio, hoje é o dia, tá? Hoje é o dia de nós conversarmos aí sobre magnésio, né? Magnésio é um mineral muito abundante na Terra, o oitavo elemento mais comum na nossa crosta terrestre, né? E essencial para as células, né? Para nossas células, para o nosso corpo. E ele representa um papel muito importante em muitas reações bioquímicas, né? Só para ter uma ideia, a gente vai ter o magnésio ajudando, né, na regulação da função muscular, da função nervosa, no controle do açúcar, na prevenção de osteoporose, aliás, né? É uma boa indicação aí de ter uma suplementação de magnésio na osteoporose, alívio e melhora da indigestão ou da digestão, melhora do humor e do sono, né? Magnésio quelado, que pode ser bem interessante aí para ajudar a melhorar o sono, né? Claro que não é uma coisa que é só isso que vai ajudar, né? Tem que ser sempre de uma forma mais geral, né? E pensar que higiene do sono é fundamental, o seu sono, né? Mas pode ajudar sim. Inclusive tem alguns estudos mostrando, né, o magnésio é a redução da pressão arterial. Claro que uma redução pequena, não é uma redução muito grande, mas existe sim meta-análise, que são inclusive reuniões de estudos, né, de artigos científicos sobre suplementação de magnésio e redução de pressão arterial, tá? Então a gente vai ter esses benefícios, né? E a gente pode ter o magnésio através da dieta, da alimentação, aliás, é o mais importante. E lembrando para você, se você não come legumes, vegetais, né, em abundância e em diversidade, talvez seja bem fácil de você estar deficiente de magnésio, né? Lembrando que a gente precisa de uma boa quantidade de magnésio por dia. E muita gente acabou também, por isso e por outros motivos também, indo atrás de suplementos alimentares que contenham magnésio, né? Raquel, a gente vai falar sobre os tipos de magnésio um pouquinho, né? O magnésio inositol o inositol é muito bom para relaxar, para descansar. Então, o magnésio inositol, o que tem várias formulações prontas, né, no mercado e pode ser bem interessante para utilizar à noite, né? O magnésio inositol é uma forma que pode ser bem interessante, né? Tem várias formulações prontas para poder utilizar com magnésio inositol, né? E pode ser algo interessante, tá? A gente tem que... Claro que a gente sempre tem que pensar assim, né? A gente não tem uma coisa só, né? Não tem uma forma só, a gente tem várias formas de utilizar o magnésio. Isso é o bonito, né? Da gente poder escolher a melhor forma de magnésio, né? Para cada tipo, né? Magnésio quelado, que é quelado em glicina, o dimalato, a gente pode pensar em energia, magnésio citrato, a gente pode pensar lá no intestino, né? A gente pode pensar o taurato para a função cardíaca, o treonato, que facilita a absorção do sistema nervoso central, né? A gente tem o sulfato, que pode ser mais laxativo, orotato, performance física, e tem o cloreto, que é muito utilizado, né? O cloreto, né, de magnésio, que pode ter alguns problemas relacionados a ter um efeito muito laxativo, né, e também para muita gente um gosto, né, que não é muito legal, né. Muita gente usa o óxido de magnésio, que ele é pouco absorvido, mas pode ser bom para o intestino, nesse efeito laxativo, né, e lembrando que o magnésio ele é interessante também porque ele
vai também ter essa questão de mitocôndria, né? Da questão de que o magnésio vai ser importante, né? Na questão de ser um cofator lá para a síntese do ATP, né? E a gente vai lembrar lá que o ATP, né, é a nossa moeda energética da nossa mitocôndria, que é essa organela que está lá dentro das nossas células, com o objetivo de produzir energia. E a produção de energia passa, né, pela formação do ATP, né? E para fazer a síntese de ATP, a gente vai passar por o quê? Né? O magnésio vai ser importante, né, nesse cofator, né, para sua síntese. Então, ou seja, para fazer ATP também é necessário magnésio, né? Para a síntese de proteínas, lembrando a vocês, né, proteínas são muito importantes para o nosso corpo, né? Proteína, para tudo que é reação, a gente vai precisar de proteínas, né? E o magnésio é importante, né, para fazer as proteínas também. Na síntese de DNA, o magnésio vai ser importante. Contração muscular, né, o magnésio vai ser importante. Função nervosa, o magnésio pode ser importante, né? Principalmente quando a gente vai falar do neurotransmissor GABA. E o GABA é o freio do cérebro, é o que acalma o nosso cérebro, né? O GABA. E o GABA vai precisar, o magnésio ajuda a estimular o GABA. Então pode ser bem interessante, principalmente de noite, né? Um pouquinho de magnésio. Magnésio, de repente, quelado, pode ser bom, né? Então a gente vai pensar, como é que a gente pode pensar que tem deficiência de magnésio? Né? Algumas ideias: fadiga muscular, cãibra, fraqueza, pressão alta, ansiedade, depressão, insônia. Pode ser pistas, né? Claro que o seu médico vai ter que, né, baseado nessas pistas, olhar várias outras questões para ver se pode ser a deficiência de magnésio, né? Então a gente tem que saber onde que a gente pode encontrar magnésio. Deixa eu tomar um gole de água aqui, pessoal. A água também é bem importante, né? Então, onde a gente pode ter magnésio? Folhas verdes, nozes, algumas sementes, leguminosas, grãos integrais, chocolate amargo, abacate, banana. Magnésio em geral estimula GABA, viu, Alquimiris? A Iniquilis. Né? Então, o GABA é o freio do cérebro, né? Deixa a gente mais calmo, mais tranquilo. Então, a gente vai ver que tem muitos alimentos que têm magnésio. O problema é que a maioria das pessoas está comendo poucos legumes, poucos vegetais, poucos nutrientes em geral, e muita gente também eu vejo que come sempre a mesma coisa, tá? Não é legal, a gente tem que ter uma dieta diversificada, porque a nossa microbiota intestinal, né, as bactérias, os fungos, os vírus, todo mundo está lá no teu intestino, e a gente precisa muito deles. Eles gostam de variedade, né? Gostam de não comer a mesma coisa todos os dias, a gente tem que comer coisas diferentes todos os dias. E também, eu gosto de dizer, a gente tem que comer no mesmo prato, né, coisas coloridas e diferentes. Então, por isso que é importante nessa variação e nunca comer sempre a mesma coisa. Para a TPM, o GABA é bom? Não é que o GABA é bom ou ruim, Raquel. É que o GABA é um neurotransmissor importante, né? Aliás, o equilíbrio entre tudo é importante, né? O equilíbrio entre os neurotransmissores é importante, né? O que acontece é que eu vejo que tem muita gente que está com o GABA desequilibrado, não consegue chegar à noite e relaxar e descansar. E aí você pode dar uma ajudinha para, né, ajudar o seu GABA. Mas não adianta ficar na TV discutindo pensamento ruim, enlouquecido, fazendo 200 mil coisas, e aí chegar de uma hora para outra achar que vai conseguir, né, tomar um pouquinho de magnésio e assim ativar o seu GABA e aí, pá, vou dormir, vou descansar. Não, tem que ter toda uma preparação, né? Falo muito sobre essa questão aí de você fazer a higiene do sono para se preparar para dormir bem, né? Como tudo na vida é planejamento, preparação e execução de uma boa estratégia para dormir bem, que muitas vezes começa na hora que você vai acordar, tá? E aí, para quem faz tudo isso e ainda adicionar muitas vezes um pouquinho de magnésio de noite, pode ser aquele plus a mais para ajudar você a relaxar um pouquinho mais, para que você, né, consiga ter um sono mais reparador e mais eficiente. Mas é mais uma estratégia que você pode lançar, né, dentro de várias coisas que você deve fazer no seu dia. Agora, não adianta querer tomar um pouquinho de magnésio de noite se você toma café até 6, 7, 8 da tarde, né, se você bebe álcool de noite, se você come uma refeição muito volumosa à noite, né, não adianta nada, né, porque tudo é uma preparação e tudo é um conjunto, uma sinergia
de elementos para fazer com que o seu sono seja bom, o seu dia seja bom, né? Assim como também o magnésio pode ser bem importante para energia, tá? O magnésio pode ser super importante para energia. Falaram aqui sobre magnésio dimalato, né? Dimalato é um bom tipo de magnésio para energia, né? E para quem quer saber um pouco mais de como é que eu posso saber e aprender sobre magnésio, para mim esse aqui é um livro que eu gosto muito, né? Do Dr. Arnoldo Veloso. Eu tive a privilégio de conhecer o Arnoldo Veloso, que é um médico, né, que infelizmente não está mais aqui entre nós, mas que escreveu esse livro maravilhoso sobre magnésio. Ele é um médico que estudou profundamente sobre magnésio. Ainda com certeza que você acha alguns vídeos no YouTube falando sobre Arnoldo Veloso e magnésio, né? É fantástico ver esse médico que dedicou muito estudo sobre magnésio e escreveu esse livro. Infelizmente, muitos de vocês já vão me perguntar como é que eu faço para comprar esse livro. Infelizmente, eu acho que esse livro aqui está esgotado, mas você talvez consiga comprar ele usado em algum lugar. E é maravilhoso, né? Aqui é uma bíblia para quem quer aprender sobre os efeitos do magnésio, por que o magnésio é importante, por que muita gente está deficiente em magnésio, né? E quais são os sinais de deficiência de magnésio, né? Então, é muito interessante a gente ver como é importante o equilíbrio do nosso corpo e como é importante o equilíbrio dos minerais, né? Nara, eu acho que o magnésio pode soltar, né? Pode soltar um pouco o intestino por diversas causas, né? Ou porque está em excesso de magnésio, ou porque o tipo de magnésio que você está usando está causando este efeito, né? Principalmente o óxido de magnésio citrato, o cloreto de magnésio pode dar esses efeitos, mas o excesso de magnésio também pode dar esse efeito, né? O excesso de magnésio tem essa tendência a soltar demais o intestino, né? Aliás, muita gente usa magnésio justamente para esse efeito. O que eu não acho assim, claro que pode ser utilizado, né? Mas você teria que entender por que seu intestino está preso, né? Na primeira lá, dentro do principal, por que seu intestino está preso, né? A gente tem que tentar achar primeiro as causas de por que aquela coisa está acontecendo, do que simplesmente tentar usar um pouco de magnésio para soltar o seu intestino. Embora pode ser uma estratégia, e algumas vezes válida, né? Mas o mais importante é toda vez que você fizer qualquer tipo de suplementação, a gente entender de forma bem assertiva por que você está fazendo aquela suplementação. E quando a gente fala, inclusive, de suplementação de magnésio, né, a gente tem vários estudos interessantes, né? Eu tinha separado aqui alguns estudos, né, para falar para vocês rapidamente, né? Eu deixei separado alguns estudos, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu separei alguns estudos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Uma meta-análise mostrando a quantidade de magnésio na água, né, e o risco de doença coronária, né? Olha só que interessante, né? Tem estudos mostrando, será que nós estamos consumindo a quantidade adequada de magnésio, né? E fazendo todas essas questões relacionadas aqui. Muita gente não está ingerindo a quantidade adequada de magnésio porque não está comendo uma dieta diversificada, variada, como a gente recomenda, né? Legumes, vegetais, frutas, né? Sementes, né? E tudo isso que vai ter quantidade de magnésio. Ou também porque o solo onde essa pessoa, né, vive, tem solos que tem menos quantidade de magnésio, e aí também você vai ter menos quantidade de magnésio nos alimentos, né? E aí a gente também pode ter uma redução do magnésio, né? Olha só, tem uma meta-análise de 2019 mostrando uma relação com hipertensão, né? E uma relação inversa entre a quantidade de magnésio dietético e hipertensão, né? Então aqueles que consumiam pela dieta mais magnésio, mais de 300 miligramas de magnésio, né? Versus aquelas pessoas que consumiam menos de 200 miligramas de magnésio através de ingestão de alimentos, né? Houve um maior risco de hipertensão. Ou seja, né, existe uma associação aí entre, né, o consumo de magnésio dietético, né, nesse estudo que eu estou falando, e
né, ao risco de hipertensão. Né? E a gente tem vários livros falando sobre como o magnésio pode ser importante para a sua vida, né? E por isso que eu falo aqui do nosso grande brasileiro, Arnoldo Veloso, que não está mais entre nós, mas que deixou esse legado sobre magnésio e deixou esse livro magnífico sobre magnésio, que eu digo para vocês, né, eu acho que não tem mais para comprar ele, talvez só em sebos, em livros usados, mas para quem conseguir, né, este livro, ou ver alguma de suas palestras, que eu acho que ainda existe ainda no YouTube, Arnoldo Veloso, com 2 L's, você vai ver palestras magníficas falando sobre o magnésio, e aí você vai entender tudo de como esse mineral é importante para a nossa saúde, para a nossa energia, para o nosso cérebro, para nossos neurotransmissores e para a nossa mitocôndria, que é o nosso centro de produção de energia. O objetivo da live não é esgotar o assunto do magnésio, mas despertar um pouquinho do interesse de vocês sobre assuntos, né, sobre assuntos relacionados à saúde e também para os meus pacientes, mostrando um pouquinho de por que eu faço a suplementação de alguns, né, nutrientes importantes. Esse é um deles, né? Magnésio. E essa live aqui eu vou deixar ela salva aí no YouTube, né, Dr. Rui Ramos, e também aqui no Instagram, né, Dr. Rui Ramos também. E esse era o meu recado de hoje, pessoal, tá bom? E na próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, estamos aí com mais uma live semana que vem, com uma convidada muito especial aí, vocês vão ver, aguardem aí, semana que vem, 20 horas e 30 minutos, mais uma live para vocês, tá bom, pessoal? Uma excelente semana, muita saúde, muita energia boa a todos, muitos pensamentos positivos, e uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para todos vocês, a gente tem que elevar cada vez mais nosso padrão vibratório e se livrar de pessoas negativas, de notícias negativas, tá? Que nos botam o nosso padrão vibratório para baixo. Eleva o seu padrão vibratório com boas companhias, com boas ideias e com pensamentos, né, sobre coisas boas, tá bom, pessoal? Uma excelente semana e até segunda que vem, 20 horas e 30 minutos.